Amém. Boa noite a todos, irmãos. Um domingo de Páscoa para lá de especial para todos. Jesus Cristo está vivo, amém? Feche seus olhos e vamos orar ao Senhor nosso Deus uma vez mais e invocando a sua presença entre nós e orando para que tudo que nós fizermos aqui nessa noite, em forma de culto, seja para o louvor da glória do Senhor nosso Deus. Fala com Jesus aí, Ele te conhece. Apresente também diante dEle o seu coração, a sua vida, a sua ansiedade, a sua necessidade. Ele está entre nós. Ó Senhor nosso Deus bendito, Pai de amor, nós te damos graças. Graças a Deus por Jesus Cristo. Graças a Deus pelo túmulo vazio. Muito obrigado, porque a morte não conseguiu deter aquele que é a ressurreição e a vida. Muito obrigado, Senhor, porque a sua divina semente está em nós. E como nós aprendemos nessa manhã, nós já temos, por causa de Jesus, a vida eterna, Senhor. Muito obrigado. Senhor, que nessa noite, tudo que nós fizermos nesse ajuntamento, seja para a tua própria glória. Ó Deus, que os nossos olhos estejam colocados em ti. Ó Deus, que não apenas as palavras da nossa boca, como orou o salmista, mas também o meditar e a intenção do nosso coração sejam agradáveis diante de ti, ó Senhor. Fala conosco, ministra-nos por meio do louvor, no meio da tua palavra, mas, ó Deus, que sobretudo o teu nome venha a ser feito grande entre nós. Nós oramos assim, Senhor, recebe o nosso louvor e gratidão e oramos por causa de Jesus. Amém e amém. Irmão Eudes vai nos trazer alguns avisos, só lembrando, irmãos, que nossa classe de batismo se inicia no segundo domingo do mês de abril, portanto dia 14. Então você que já fez a sua inscrição, esteja conosco, vai ser no primeiro momento da Escola Bíblica Dominical, às 9 horas da manhã. E se você ainda não se batizou, tem mais de 12 anos de idade, deseja se batizar, as inscrições ainda estão abertas, ainda tem vaga para você. Então, participe conosco, não deixe de se batizar. Começamos a classe agora e vamos nos batizar nos 60 anos da nossa igreja em setembro, se Deus assim nos permitir. Amém. Amém. Boa noite, boa noite. É bom estar aqui com você. Só lembrando dos nossos avisos semanais. Toda quarta-feira, 8 horas, nós temos um encontro de oração. Você é nosso convidado para estar fazendo parte desse grupo. É um grupo online, não é isso, pastor Levi? É online. Por enquanto, em breve, quem sabe a gente vai conseguir trazer isso para o presencial. Mas você pode participar. É só dar o seu número telefônico para a Suelen, que ela vai te incluir na lista para você receber. Eu acho que quem administra o GO é o pastor Pedro, né, pastor? E a Vilma. Acho que até eu. Se você me passar o seu número, eu consigo. Estou pensando aqui, eu consigo te incluir lá também, tá certo? É claro que para você receber notificações, você tem que me aceitar lá como seu colega lá no WhatsApp, senão as comunicações não chegam. Mas você é nosso convidado para estar com a gente nesse tempo, tá bem? Nossa cesta está aqui à minha direita, sempre que você se lembrar, compre um alimento não perecível, um produto de higiene e limpeza, tem sempre alguém precisando. E se chegar uma demanda até você, alguém que você está vendo que está precisando de acolhimento, faça um esforço para acolher, não é? Faça um esforço para acolher. Mas se for difícil para você, traz essa demanda, compartilha com a gente, e a gente vai te ajudar. Quem nos lidera nessa área é o pastor Levi e os diáconos, então você pode procurá-lo, que ele vai nos ajudar nessa caminhada, tá bem? Sábado que vem, às 19 horas, nós teremos um encontro jovem aqui. Falou, Emanuel? Sábado que vem, a gente vai cantar louvores ao Senhor, nós vamos ouvir a palavra de Deus e também, claro, a gente vai comer porque a gente gosta, né? Então vai ser bênção demais. E jovem, vem ficar com a gente, viu, Laurinha? Aqui, ó, comigo, hein? Sábado, 19 horas. Valeu? Ela fez aquela cara assim, gente, de
que esse cara está falando. Mas vai ser bênção, tá bem? E os meninos já sabem, eu estou lembrando aqui, mas eu já falei lá no grupo, os meninos têm a liberdade de trazer um amigo, mas precisa comunicar comigo para que eu prepare a parte do alimento e não falte para ninguém, tá certo? Domingo que vem também é a nossa Ceia Ágape. Estão lembrando? É o nosso dia de muita alegria, de comilança, de também nos lembrarmos da comunhão. Qual que é a orientação para ser ágape, Otávio? Você já pegou trazer? Não é só trazer, tá bem, Otávio? Você precisa fazer alguma coisa gostosa, igual o pastor Pedro, e trazer para compartilhar com a gente. Caso você não saiba fazer uma coisa gostosa, você vai no seu sogro, porque o cara é bom. Tá certo? Mas se o seu sogro também não te atender, você pode passar numa padaria legal, comprar alguma coisa gostosa. Porque a ideia, gente, é já no ato da compra ou da confecção, que você já comece a lembrar dos seus irmãos. Não é apenas vir para comer junto, é vir para compartilhar a mesa. Essa é a nossa motivação quando a gente pensou em fazer a Ceia Ágape, tá bem? Então essa é a ideia, venha com espírito de acolhimento, de compaixão, né? Até de misericórdia com alguns, brincando, mas para a gente crescer junto, ok? Eu acho que são esses os nossos avisos, e nós vamos louvar hoje com o Otávio e sua equipe. Acertei agora à noite? Porque de manhã eu falei Laiara e ela ficou ali, ó, toda timidazinha. Nem para você pegar, deixa, o Otávio está tomando seu lugar, Laiara. Já tô... Vamos louvar a Deus. Vamos ficar de pé para a gente louvar a Deus com muito ânimo. Pessoal, só para falar para vocês, aqueles que às vezes esquecem de trazer a oferta e etc e tal, Juan colocou o Pix da igreja aqui do lado, ó, tem um QR Code aqui, ó, tá bem? Se você quiser doar através do QR Code, lá atrás também, tá bem? Eu sou daqueles que gostam de vir aqui. Se você é como eu, você pode fazer o Pix e vem num ato profético aqui. Né? Tá certo? Ok? Vamos louvar? Amém. Queridos, boa noite. Que a graça e a paz do nosso Deus esteja conosco nessa noite. Que o nosso Deus possa receber a sua adoração através dos louvores que nós vamos cantar. Tivemos uma manhã tão maravilhosa hoje, né? Saímos daqui alegres e foi um tempo muito bom. Hoje não diferente, agora pela noite. O nosso desejo, mais uma vez, louvar o Senhor com alegria, cantando a Ele, adorando a Ele com o nosso coração. Então, nós vamos cantar essa primeira canção. Logicamente, você vai cantar junto conosco e você vai ter essa oportunidade de se render na presença do Senhor. Iniciar esse momento de louvores, né, de cânticos, dizendo do seu desejo de se render na presença do nosso Deus. Render o seu coração na presença do Senhor. Toma-me, rendido estou aos pés da cruz, me encontrei, o que tenho te entrego, ó Deus. Vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração, que eu ande em tudo que tu tens pra mim. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu, Jesus. Os meus momentos e todos os meus dias pertencem ao Senhor. Meus momentos e os dias meus, meu respirar e o meu viver, que sejam todos pra ti, ó Deus.
eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Minha vida. Senhor, esse é o desejo do nosso coração, que o Senhor complete em nós o teu querer e a tua vontade. Amém, amém. Nós vamos celebrar o Senhor com mais uma canção. Você vai trazer os seus dízimos e as suas ofertas com muita alegria no seu coração, reconhecendo o cuidado do Senhor para com a sua vida, para com a sua família, para com os seus. Cuidado que permanece constante na sua vida, sempre, sempre. O Senhor não permite que nada falte a você. Então, se alegre mais uma vez cantando ao Senhor. Louvamos-te, ó Deus, pelo dom de Jesus, que por nós pecadores foi morto na cruz. Aleluia! Aleluia! Toda glória te rendemos sem fim. Aleluia! Tua graça imploramos, amém. Louvamos-te, ó Deus, é o teu filho de amor, e é o teu filho de amor, que foi morto, mas vive, supremo Senhor. Aleluia, toda glória te rendemos sem fim. Aleluia, tua graça imploramos, amém. Louvamos-te, ó Deus, pelo Espírito luz, que nos tira das trevas e a Cristo conduz. Aleluia! Aleluia! Toda glória te rendemos sem fim. Aleluia! Tua graça imploramos, amém. Esse é o Senhor. Ó, vem nos encher de celeste fervor e fazer-nos fruir teu afável amor. Aleluia, toda glória te rendemos sem fim. Aleluia, tua graça imploramos, amém. Aleluia, toda glória te rendemos
mais uma vez esse último verso. Você vai prestar bastante atenção nisso que nós estamos dizendo. Ó, vem nos encher, Senhor, de celeste fervor e fazer-nos fluir o teu afável amor. Quando nós cantamos isso, o nosso coração precisa se aquecer. O nosso coração precisa vislumbrar aquilo que está diante de nós, aquilo que está chegando, a volta do nosso Jesus, para mim e para você. Então peça ao Senhor com muito fervor em seu coração. Vem encher o meu coração do seu celeste fervor e me faz fluir o seu amor afável, amor que me alcançou e que pode alcançar esse que está ao meu lado. Cante mais uma vez esse trecho. Ó, vem nos encher de celeste fervor e fazer-nos fluir teu afável amor. Aleluia! Aleluia! Toda glória te rendemos sem fim. Aleluia! Tua graça imploramos, amém. Aleluia! Toda glória te rendemos sem fim. Aleluia! Tua graça imploramos, amém. 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 Que bom que o seu coração se enche de alegria por saber que o Senhor comprou a sua vida através desse nome doce que é o nome do nosso Senhor. Esse que nós vamos cantar agora. Mais uma canção adorando o nome do nosso Jesus e dizendo quão doce é esse nome que alcançou a mim, alcançou a você. Então, mais uma vez, traga à sua memória aquilo que eu disse pela manhã. A cruz, aquele sacrifício que te trouxe remissão de pecados, que te trouxe salvação e vida eterna, vida em plenitude, que aprendemos hoje pela manhã. Você já pode ver hoje, não precisa de aguardar, você já tem esse livre acesso ao Senhor. Só de ouvir tua voz e sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Diga ao Senhor, Jesus. Que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Vamos começar mais uma vez, só de ouvir a tua voz e sentir o teu amor. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Declara ao Senhor. Que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome
de dar ao homem salvação. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. É capaz de dar ao homem salvação. É capaz de dar ao homem salvação. Senhor Deus e Pai, muito obrigado porque nós estamos aqui hoje em culto ao Senhor. Te peço para que o Senhor receba a nossa adoração, nosso louvor e nosso coração aberto aqui hoje para ouvir da Tua palavra, do que o Senhor tem para nos dizer a partir do nosso pastor Pedro, Senhor. Te peço para que o Senhor esteja conosco e que toda mensagem que seja trazida aqui hoje caia em um lugar no nosso peito que tenha espaço para frutificar, para ser semeado e que cresça em bons frutos, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos. Mais uma vez, boa noite a todos. Eu gostaria de aproveitar esse momento, depois de um louvor tão provocativo e tão abençoado como esse. Quero convidar a igreja a mais uma vez orarmos ao Senhor nosso Deus. Talvez você tenha chegado aqui nessa noite com o coração triste, com o coração angustiado, abatido, talvez cansado. Talvez o fardo sobre os seus ombros estão pesados demais. Você está aqui no domingo à noite, mas com o coração já pensando na semana que irá se iniciar, com tantos desafios. Esse é o momento que a igreja se reúne e onde há a presença da igreja de Jesus reunida, ali também está o Senhor entre eles. Então, se você gostaria que a igreja orasse com você e por você, e gostaria de se apresentar diante do altar do Senhor, com muita liberdade, sai do seu lugar, vem à frente, apresentando ao Senhor a sua demanda, e nós vamos orar ao Senhor, pedindo a Ele a bênção sobre cada um dos irmãos. Então, com muita liberdade, se você deseja que a igreja ore com você e por você, venha diante do Senhor, não diante de homens, mas diante do Senhor. Talvez você tenha uma causa impossível. Talvez você tenha algo que aos olhos humanos é impossível. Mas como nós falamos aqui nessa manhã, não há impossíveis para o Senhor nosso Deus. Não há impossíveis para todas as suas promessas. Nelas existem o sim e o amém. Então vá ao Senhor e peça para que Ele te visite com graça e com misericórdia. Oremos. Obrigado, Senhor bendito, por essa noite onde já experimentamos de uma forma muito evidente a Tua presença, o Teu toque, o Teu consolo. Muito obrigado, Jesus, porque o Seu doce nome é capaz de transformar todo o nosso ser. Muito obrigado pela Tua presença viva, ressurreta entre nós. Senhor, e eu oro agora pela vida de cada um dos meus queridos irmãos que se aproximam de Ti nessa noite. Alguns angustiados, enfraquecidos, entristecidos. Ó Deus, enfrentando inimigos e desafios muito maiores do que as forças que eles possuem. Ó Deus, nós somos fracos, nós somos pobres, nós somos necessitados. Mas a Tua palavra diz que o Senhor cuida de nós. É isso que eu te peço, que nessa noite os meus irmãos sejam ministrados com a Tua paz, com a Tua quietude, com o Teu sossego, com o sopro vivo
da tua esperança, Senhor. Ó Deus, porque o Senhor é bom e poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pensamos ou pedimos, conforme o teu poder que opera em nós. Visita os meus irmãos com seu milagre, com a cura, com a libertação, com a transformação. Visita com a tua salvação cada família, cada lar, cada ente querido. Faça isso, Senhor, de forma poderosa, para o louvor da sua glória. Pai, e agora quando vamos também ouvir a tua palavra, fala conosco, fala aos nossos corações. Oramos assim no precioso nome de Jesus. Amém, 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 amém. Os irmãos, por bondade, possam se assentar? Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Mateus, capítulo 28. Nós vamos ler a partir do verso de número 11. Evangelho de Mateus, capítulo 28, a partir do verso de número 11. Nós estamos no domingo de Páscoa, onde nós comemoramos com muita alegria a ressurreição de Jesus Cristo, o nosso Senhor. E nós vemos e lemos aí, hoje pela manhã, Mateus 28, verso 1, o relato da ressurreição. Esse relato da ressurreição, ele está presente em todos os 4 evangelhos, por ser algo central e fundamental, como nós vimos pela manhã, da fé cristã. Então, afirmar a ressurreição de Jesus é afirmar a base de toda a nossa argumentação e de toda a nossa fé. Portanto, a ressurreição de Cristo é um ponto central, inegociável da vida cristã. E hoje pela manhã nós vimos os efeitos dessa ressurreição. E hoje o tema da nossa reflexão nessa noite será, a partir também da perspectiva da ressurreição, nós vamos falar sobre Jesus, o Deus inconveniente. A ressurreição de Jesus como sendo um fato inconveniente. Muito bem, vamos fazer a leitura? Mateus 28, verso 11, até o verso de número 15. Se perto de você tem alguém sem Bíblia, ofereça a sua para que todos possam participar da leitura. A leitura também pode ser feita através aí do nosso telão. Agradeço também a visita de todos aqueles que estão conosco nesta noite. Seja muito bem-vindo, que o Senhor possa falar ao seu coração. Vamos ler o texto. E enquanto elas iam, ou seja, as mulheres que haviam visto Jesus ressurreto, eis que alguns dos guardas foram à cidade e contaram aos principais sacerdotes tudo o que havia acontecido. Reunindo-se eles em conselho com os anciãos, deram grande soma de dinheiro aos soldados, recomendando-lhes: digam isso, os discípulos dele vieram de noite, enquanto estávamos dormindo, e roubaram o corpo. E se isso chegar ao conhecimento do governador, nós o convenceremos e faremos com que vocês não tenham maiores preocupações. Os soldados receberam o dinheiro e fizeram como tinham sido instruídos. Essa versão se espalhou entre os judeus até o dia de hoje. Pai Celeste, obrigado mais uma vez pela tua palavra, pela leitura que foi feita. A tua palavra é poderosa, Senhor. A tua palavra é a divina semente. Ó Deus, que nessa noite, a despeito da nossa fraqueza, ou por causa da nossa fraqueza, eu peço que o teu Espírito haja, Senhor, com muita liberdade, falando não apenas a nossa mente, mas também
falando de forma clara e poderosa aos nossos corações. Nós oramos assim, no nome recusável de Jesus. Amém. Irmãos, todos nós sabemos, nós que temos um pouquinho mais de conhecimento bíblico, estamos um pouquinho mais treinados na mensagem do Evangelho e na história do Evangelho, nós já percebemos de uma forma muito clara que Jesus de Nazaré, de forma alguma, foi um líder religioso assim, muito aceito na sua época. É muito claro isso, principalmente por causa da sua mensagem, que era uma mensagem altamente subversiva, altamente desafiadora para aquela cultura, que Jesus enfrentou várias resistências ao longo do seu ministério. Ele não foi aceito, inclusive, pelos seus, e nós sabemos de uma forma muito clara. Jesus era de Nazaré, e o texto dos evangelhos vai nos lembrar que quando Jesus visitou a sua cidade, e quando ele pregou ali na sinagoga, ele foi expulso da sinagoga e foi ameaçado, inclusive, ser jogado assim de uma montanha, porque ele afirmou ser o próprio Deus ali, né, naquela reunião. E eles ficaram então alvoroçados. Jesus nunca era muito bem-vindo no meio do povo, mas sobretudo, exclusivamente, principalmente, Jesus era muito desconfortável, sua mensagem era muito indigesta para os líderes religiosos e políticos ali de Israel. Nós sabemos que o sistema religioso de Israel era um sistema muito bem organizado e muito bem estruturado a partir de uma mecânica religiosa altamente opressora e também, eu diria que altamente viciada em afastar o povo da adoração do Senhor Deus verdadeiro. Para os irmãos terem uma ideia, nós temos as leis do Antigo Testamento, mas paralelo a essas leis do Antigo Testamento, nós temos mais de 600 preceitos que os fariseus inventaram para que o povo pudesse seguir. Ou seja, eles colocavam um peso religioso enorme sobre os ombros do povo, para que o povo levasse cargas religiosas tremendas sobre os seus ombros. Nós sabemos que existe um mandamento sobre a guarda do sábado, que está ali no Decálogo, mas só desse mandamento existiam mais 39 outros pequenos mandamentos que deveriam ser seguidos como regrinhas sobre aquilo que você deveria ou não fazer no dia de sábado. Eu listo algumas. No dia de sábado, dessas 39 regrinhas, você não podia semear, você não podia arar a terra, você não podia colher, você não podia assar um bolo ali na cozinha, você queria fazer alguma comida, você não podia fazer comida, você não podia fritar nada gostoso, uma coxinha, algo assim, né? Você não podia fazer um churrasco. Para quem gosta de churrasco, no dia de sábado o churrasco estava cancelado. Você não podia costurar, você não podia acender nenhum fogo. No dia de sábado, eu não sei como é que você fazia, né? Não esquentava o café gelado. Imagina que você tomava um café frio no dia de sábado. Mas olha que coisa interessante, se o fogo fosse aceso, e se a casa começasse a pegar fogo, você não podia apagar o fogo também, não. Era proibido apagar o fogo ou diminuir o fogo no dia de sábado. Você não podia martelar, você não podia fazer uma série de outras coisas. E a lista vai crescendo assim, 39 regrinhas. Então, existia um culto muito bem elaborado, muito bem estruturado em Israel. E nós sabemos que Jesus subverteu tudo isso ao afirmar que, por exemplo, ele era o Senhor do sábado. E por que Jesus era tão inconveniente? Pensando aqui na nossa temática, que é sobre a ressurreição de Jesus, por que
a ressurreição de Jesus se tornou algo muito inconveniente, muito indigesto para o povo daquela época, sobretudo para os religiosos. Porque é justamente isso que Jesus veio fazer, meus irmãos. Já naquele tempo, Jesus ele veio ao mundo para abolir todo o sistema religioso, mecânico, opressor e dominador do nosso tempo. Ele foi subversivo e radicalmente subversivo nesse sentido. Porque como que funcionava o culto em Israel? E o culto, na verdade, era um mandamento de Deus, está lá no Antigo Testamento. Nós temos lá Deus mandando o povo construir o templo, nós temos no Antigo Testamento também Deus ordenando os sacrifícios ali no templo, um cordeiro sem mácula que deveria ser ali oferecido sobre o altar, e esse cordeiro deveria ser oferecido não por qualquer pessoa, mas ele deveria ser oferecido pelo sumo sacerdote, que uma vez por ano ele entrava no Santo dos Santos e ali, com vestes de linho, então o sumo sacerdote, depois de se purificar, ele entrava então naquele lugar santíssimo, e ali ele derramava o sangue, e ali ele invocava e pedia o perdão dos pecados para o povo, enquanto o sangue ali daquele animalzinho, daquele cordeiro sem defeito e sem mácula, era derramado sobre o altar. Só que quando Jesus veio com a sua mensagem, ele afirmou ser, por exemplo, o templo de Deus. O templo de Deus. Ele aboliu todos os templos. A mulher samaritana queria saber onde deveria adorar, qual era o centro religioso. Será em Jerusalém? Será em qual monte que se deve adorar? Jesus vai dizer, mulher, chegará a hora que nem nesse monte, nem no outro você irá adorar. Porque Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Deus não está preso dentro de 4 paredes de um templo. E mais também, João Batista afirmou que Jesus era o cordeiro definitivo de Deus. Ao ver Jesus, João Batista disse, eis o cordeiro de Deus que tira radicalmente, definitivamente, de uma vez por todas, os pecados do mundo. E também nós sabemos, pelo autor aos Hebreus, e também pelos próprios atos de Jesus, que ele era o sacerdote perfeito. Porque ele era o mediador, ele é o mediador entre Deus e os homens. E Jesus, ao mesmo tempo, se fazendo, portanto, templo, se fazendo sacerdote e se fazendo o cordeiro, ele então tornou obsoleto todas as práticas mecânicas do Antigo Testamento. E isso era muito perigoso e muito inconveniente para aquela época, porque havia, como nós falamos, um sistema de culto que gerava muito lucro para aqueles que o realizavam. As festas de Jerusalém, por exemplo, quando os peregrinos desciam para Jerusalém, e ali chegavam, e ali juntavam milhares de peregrinos, ali existia um grande mercado em torno daquela vida religiosa. Então nós tínhamos um sacerdote que ganhava presentes, ganhava novilhos, e eles viviam do templo, eles lucravam com a sua posição. Nós tínhamos ali os cambistas também, que trocavam o dinheiro pelo dinheiro do templo, e ali eles ganhavam dinheiro também. Nós tínhamos os mercadores, as pessoas que criavam ovelhas e criavam rolinhas e criavam bois, que faziam ali o seu mercado, e onde as pessoas iam comprar ali o seu sacrifício. E isso gerava muito dinheiro, gente. Isso dava muito lucro. A roda do culto não poderia parar de girar, porque existia muito dinheiro envolvido naquele culto ao Deus de Israel. E Jesus, ao afirmar, ao se fazer sacerdote, ele eliminou todos os sacerdotes. Ele tornou obsoleto toda a prática sacerdotal. Jesus, ao afirmar que ele é o templo, ele aboliu agora a necessidade de um templo físico para que você adore o Senhor. Jesus, se apresentando como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele tornou agora também obsoleto e desnecessário
todo sacrifício de animais. Portanto, o lucro cessaria. E os sacerdotes sabiam disso, e os fariseus sabiam disso, e os cambistas sabiam disso, e os criadores de ovelhinhas, de pombinhas e de bois sabiam disso também. E a ressurreição de Jesus, portanto, era algo inconveniente para eles. Mas não era apenas algo inconveniente para as pessoas que lucravam com o culto, mas também era inconveniente para as pessoas que usavam desse culto mecânico para a sua conveniência também. Porque se existe aquele que quer vender, existe aquele que quer comprar, né? A lei da demanda, não é assim? Oferta e demanda. Tinha gente também que não se importava tanto com o culto a Deus. Porque a lei do Antigo Testamento dizia o seguinte: quando você for apresentar ao Senhor o seu culto, você deve levar o melhor da sua criação e apresentar diante de Deus. Então, o que era o israelita deveria fazer por obrigação? Ele deveria passar um ano cevando ali a sua ovelhinha, o seu melhor para o Senhor, para que no dia do culto eles pudessem peregrinar para Jerusalém e ali oferecer diante do sacerdote o seu melhor, aquela ovelhinha que ele cuidou durante todo o ano, se preparando para o culto a Deus. Mas o povo estava tão ocupado, não era? O povo estava tão assim, cheio de tantas outras coisas. E aquilo se tornou um rito tão superficial, tão mecânico, que eles não se preocupavam mais em preparar nenhuma ovelhinha. Porque eles iam chegar lá, em Jerusalém, e eles poderiam comprar a sua ovelhinha, poderiam comprar a sua rolinha, poderiam comprar ali o seu boi, não é? Você não precisava passar um ano alimentando e se preparando para cultuar a Deus, sacrificar ao Senhor, porque você ia chegar ali, estaria ali um mercador, entregaria para você uma ovelhinha penteadinha, bonitinha, com lacinho de fita, do jeitinho que você precisava para que você pudesse fazer o seu sacrifício. E isso era muito conveniente para as pessoas, mas agora me parece que Jesus, ele não apenas se apresenta como o Cordeiro de Deus, mas ele exige também agora, como ele foi sacrificado, ele exige também que nós entreguemos tudo a ele. Ele não admite mais, ele não admitiria mais esse culto superficial do templo. Esse culto apenas cosmético, apenas de fachada, apenas da boca para fora, pro forma, apenas uma expressão religiosa, estéril, sem vida. Jesus aboliu e repudiou tudo isso. E na sua ressurreição, ele tornou, então, inconveniente essas práticas, porque ele não apenas denunciou esses atos mecânicos, essa religião vazia, como ele condenou todas essas práticas religiosas na cruz do Calvário. Porque ao morrer na cruz do Calvário, Jesus nos convida também a morrer agora para as nossas conveniências e vivermos diante dele e para ele. E mais do que isso também, de uma forma muito clara, se Jesus ressuscitou, e só ressuscita quem é Deus, porque Jesus não foi ressuscitado, assim como Lázaro foi ressuscitado, Jesus, ele ressuscitou, ele deu a sua vida e depois com autoridade ele a tomou de volta novamente. Se, portanto, Jesus é Deus, isso implica afirmar que agora os fariseus, os líderes religiosos, deveriam ser obrigados a aceitar a sua mensagem e a sua vida como sendo verdade de Deus. Agora Jesus se tornou o paradigma. A palavra de Deus na boca de Jesus, portanto, é verdadeira. E se a palavra de Deus na boca de Jesus é verdadeira, todos deveriam então aceitá-la e se submeter a ela. E isso era altamente inconveniente, porque os fariseus não aceitavam de forma alguma as palavras de Jesus, mesmo porque Jesus denunciava a hipocrisia, Jesus denunciava a ganância dos fariseus, Jesus denunciava as maldades entre as pessoas, Jesus denunciava a vida torta que as pessoas levavam, uma vida de fachada, uma vida ali imagética, de aparência, mas o coração era corrupto. Jesus denuncia o coração das pessoas, gente. Meus irmãos, um parênteses, é fácil a gente ser crente esteticamente falando, não é? Mas Jesus, ele vê a nossa alma, gente. Ele não está interessado naquilo que você fala da boca para fora. Ele não se engana com isso.
Ele sonda e vê com clareza o meu e o seu coração. E nós precisamos aceitar justamente isso. Jesus veio abolir toda a fachada, ele veio quebrar todas as aparências. Ele quer que nós o adoremos em espírito e em verdade. Ele quer que a nossa adoração seja real, seja viva, seja honesta, seja profunda, seja verdadeira. E por fim, Jesus é um Deus inconveniente, foi um Deus inconveniente naquela época, porque as pessoas teriam que se submeter ao seu senhorio para entrar no seu reino. Jesus anunciou o reino de Deus, e ele anunciou não apenas o reino de Deus, mas ele se apresentou como a porta para esse reino. Não há outro caminho para que você consiga entrar no reino, senão por meio da porta. E essa porta é Jesus. Não existe, portanto, nenhum sistema sacrificial, não existe boas obras, como os fariseus muitas vezes falavam, não existe, então, ritos religiosos, sacrifício de animais, sacrifício do seu tempo, sacrifício de qualquer outra coisa, para que você entre no reino de Deus. Você só pode entrar no reino de Deus por causa do novo e vivo caminho que Jesus abriu para mim e para você por meio do seu sangue. Nada além do sangue nos torna aceitáveis e herdeiros do reino de Deus. Portanto, a ressurreição de Jesus foi muito inconveniente para aquela época. Mas eu arrisco dizer que a ressurreição de Jesus também é muito inconveniente para a nossa época também. Isso porque ainda hoje nós temos um sistema religioso, e não é de hoje, muito corrupto, não apenas no nosso Brasil, mas em todo tempo, em todos os lugares, em todas as épocas, mas no Brasil isso é muito evidente. Muitas pessoas hoje lucram com a fé, gente. Nesse exato momento, a fé continua sendo vendida nos mercados espirituais aí afora. E tem muita gente vendendo tanta coisa, vendendo cura, vendendo libertação, vendendo prosperidade, vendendo alegria, vendendo paz. Tem muita gente prometendo casamento, prometendo marido, prometendo esposa, prometendo casa própria, prometendo felicidade, prometendo que você vai parar de sofrer. E a lista cresce ad infinito. E muita gente lucrando com essa mecânica da fé. E nesses lugares, Jesus é inconveniente, ele não é sequer bem-vindo. Porque senão, se Jesus se apresentar nesses lugares, ele vai atrapalhar o comércio. Ele vai quebrar a banquinha, ele vai virar as banquinhas todas. Porque ninguém vai querer ouvir a sua mensagem. Existe um livro, um parênteses rapidinho, um livro chamado Os Irmãos Karamazovsky, do Dostoiévski, né? E tem uma parte lá que é o Inquisidor. E nessa parte do Inquisidor, tem um camarada que vai fazer, acho que é o capítulo 8, Flor. Não lembro mais. Aí tem uma parte lá que ele vai ser, esse Inquisidor, ele vai ser entrevistado por um padre. O padre vai dizer: o que você veio fazer aqui? E esse Inquisidor era meio que uma figura do próprio Cristo, né? E o que você veio fazer aqui na nossa cidade com essa mensagem? Nós não queremos a sua mensagem aqui. Você não é bem-vindo entre nós. As coisas estavam funcionando muito bem, a roda da religião estava girando perfeitamente, estava tudo no lugar, as engrenagens estavam lubrificadas, a coisa estava funcionando. Agora que você veio com essa mensagem revolucionária, você está nos atrapalhando. Olha, nós queremos que você saia daqui, porque você não é bem-vindo entre nós. Irmãos, eu suspeito que em muitos lugares, em muitos templos, onde as pessoas muitas vezes gritam e esperneiam dizendo que são de Jesus, que servem a Jesus, eu não tenho dúvida que em muitos lugares Jesus se tornou inconveniente.
Porque as pessoas, de forma alguma, querem de fato a sua mensagem, porque ela é intimista demais, ela implica demais em transformação de vida, e as pessoas não querem a transformação, elas querem a religião e a emoção, o glamour, o brilho, a cartaz espiritual, emocional, onde ela sente que alguma coisa lhe tocou, mas que coisa é essa que não foi talvez o Espírito de Deus, mas foi apenas o seu Deus imaginário. Infelizmente, temos um sistema corrupto no nosso Brasil, mas, mais uma vez, a lei da oferta e da demanda funciona aqui, porque se tem quem vende, tem muita gente comprando esse tipo de mensagem. Tem muita gente abraçando esse tipo de mensagem que massageia o ego. Para muitos, Jesus não passa de um gênio da lâmpada. Para muitos, Jesus não passa de alguém que está ali para satisfazer os desejos do nosso coração, e nada mais do que isso. Eles rejeitam por completo a mensagem bíblica cristã e central de que Jesus Cristo é o Senhor. E nós não vivemos para nós mesmos, e nós não podemos dedicar a nossa vida àquilo que nós desejamos, mas nós precisamos nos curvar diante dele. Nós precisamos deixar que ele seja o dono da nossa vida. Jesus, irmãos, faz exigências seríssimas e incontornáveis para cada um de nós nessa noite. O Cristo ressurreto, túmulo vazio, significa afirmar que existe um Deus que está nos céus, e que ele governa tudo e governa todos. Ele tem autoridade sobre o céu, sobre a terra, sobre o mar, sobre os que estão debaixo da terra. Ele tem autoridade sobre a sua vida, sobre o seu corpo, sobre a sua família, sobre os seus bens, sobre os seus sentimentos. Ele é Senhor de tudo. Não existe nenhum centímetro quadrado em todo o universo sobre o qual Cristo não clame: isso é meu, isso me pertence. A mensagem contundente do Evangelho é: você me pertence, eu ressuscitei, e eu sou o dono e o herdeiro de todas as coisas, você existe para mim. Portanto, não sou eu que sirvo a você, mas é você que tem que se submeter ao meu senhorio. E essa reivindicação de que Jesus é o Senhor sobre tudo e sobre todos, ela é inconveniente. Porque nós vivemos numa cultura muito mimada, gente. Os crentes são muito mimados, não é? Os crentes muitas vezes querem consumir um sermão que deixa a gente assim mais aconchegado, com a consciência mais pacificada, não é? Nós queremos uma igreja que nos faça sentir bem. Nós queremos um pastor que não nos desaloje, mas que fale coisas que massageiem o meu coração e faça cosquinhas no meu ventre, não é assim? Nós queremos ouvir as coisas que nos agradam. Essa cultura é assim, né? Mas só que a palavra de Jesus, ela é contundente, ela é poderosa, ela é transformadora, ela é exigente, não negocia princípios, ela não negocia as suas mais altas exigências. Portanto, irmãos, nessa noite, ao ressuscitar dentre os mortos, eu gosto de afirmar, eu quero afirmar, eu preciso afirmar que Jesus Cristo reivindica o senhorio sobre a sua vida, sobre a minha vida, sobre tudo que temos, somos e viermos a ser. Termino em 5 minutos dizendo uma coisa que é muito interessante, tanto na experiência do Novo Testamento ali, com os fariseus, como no nosso tempo também, dizer que a religião sempre foi, sempre será, a forma mais perversa e mais satânica de um ser humano rejeitar e se esconder do próprio Deus. Sabe onde o ser humano se esconde mais de Deus? Na religião. Nos cultos religiosos. É quando a pessoa conhece todas as coreografias da fé. É membro de uma igreja. Faz tudo
o que precisa ser feito para ser aceito por aquela comunidade, mas tem um coração longe de Jesus. Ele deixou há muito de ser o Senhor da sua vida. Eu quero terminar e assim a gente vai orar, porque diante de tudo isso que nós falamos acerca de Jesus Cristo e das suas reivindicações, porque Jesus, ao ressuscitar, ele reivindicou para si o título de Deus e Senhor de tudo e sobre todos. Diante dessa mensagem singular, nós só podemos ter 3 reações, só podemos ter 3 opções de resposta. Se Jesus afirma ser quem ele diz ser, o Senhor de tudo e sobre todos, essa mensagem, se ela não é verdadeira, Jesus então é um embusteiro, é um mau elemento, é um enganador. Então, se Jesus afirma ser Deus e não sendo Deus, ora, ele deve estar querendo te enganar. Portanto, não dê ouvidos a ele. Procure um outro Deus para você, mas que não seja o Jesus de Nazaré. Porque se ele afirma ser Deus não sendo Deus, ele é mentiroso, ele está enganando você. Se Jesus afirma ser Deus, Senhor de tudo e sobre todos, e não é, quem sabe ele não seja um lunático? É uma outra opção. Um louco varrido. E se ele é um louco varrido, que afirma ser Deus, assim como pode acreditar que é um ovo frito, não é? Você deve ignorá-lo também. Você pode dar de ombros e dizer, não, coitado, Jesus é apenas uma pessoa com um ego muito grande, que não tem consciência do que é real, do que é irreal, então ele não é Deus de forma alguma, então vou ignorar a sua mensagem, porque não passa de um louco. Você pode ignorar um louco. Você pode ignorar um embusteiro, um malandro, alguém que quer te passar a perna. Mas a terceira opção, diante dessa afirmação, que Jesus Cristo é Deus, é Senhor sobre tudo e sobre todos, a terceira e última opção é apenas você acreditar que de fato ele seja Deus. Quem sabe de fato ele não é Deus mesmo? Porque se ele é um lunático, você deve descartá-lo. Se ele é um embusteiro, você deve ficar longe dele. São respostas válidas. Mas e se ele for Deus? E se de fato o túmulo está vazio e ele ressuscitou dentre os mortos? Se de fato ele é criador dos céus e da terra, isso implica dizer que de fato ele é Deus. E se ele é Deus, ele tem um senhorio sobre a sua vida. Você então não pode viver ou pensar ou agir da forma como você quer viver, pensar em agir. Você precisa se entregar a Jesus como sendo o seu Senhor. Não existe outra resposta. Ou você sai dessa noite descartando a mensagem de Jesus, ele é louco, ou ele é um enganador, ou então você se prostra diante dele nessa noite e diz, eu reconheço que tu és Deus, ressurreto dentre os mortos, e então agora eu entrego a minha vida a ti, para que tudo que eu tenho, que sou, para que o Senhor transforme a minha maneira de pensar, eu quero me submeter agora ao seu senhorio. Existem apenas essas 3 opções. E você precisa definir e decidir em qual delas você vai acreditar. Amém? Que Deus abençoe a nossa noite. Feche seus olhos e vamos orar. Ore você. Talvez você chegou aqui nessa noite e ainda não se decidiu por Jesus. Você já ouviu falar da ressurreição? Acha a mensagem interessante, legal, Páscoa, uma festa tão bonita, mas longe de ser apenas uma festa bonita, a Páscoa é a afirmação de que Jesus, o Filho de Deus, está vivo. E Ele não apenas está vivo, mas Ele é o Senhor. Ele quer que você se dobre diante dEle e reconheça o seu senhorio. Não vá para casa hoje sem confessar Jesus como seu Senhor. Não vá para casa hoje sem se curvar diante dEle.
sem pedir que Ele entre no seu coração, perdoe os seus pecados, transforme a sua maneira de viver. Não vá para casa sem saber que você tem a vida eterna por causa do sangue do Cordeiro, que foi definitivamente derramado no meu lugar e no seu lugar. Ó Senhor, nessa noite nós te damos graças pelo túmulo vazio. O Senhor poderia ter escapado da cruz, mas o Senhor preferiu ressuscitar dentre os mortos. Graças a Deus por Jesus Cristo, ó Pai. Muito obrigado pelo sangue de Jesus, esse novo e vivo caminho que foi aberto. Muito obrigado pela sua ressurreição, que quebrou os grilhões dos nossos pecados. Nós éramos escravos, nós éramos perdidos, mas agora somos libertos e fomos achados. Nessa noite, Senhor, nós declaramos e reconhecemos o Teu senhorio. Nós nos curvamos diante de Ti. E com os nossos lábios e no nosso coração, nós confessamos que Tu és Deus. Deus que se fez carne. Deus que ressuscitou dentre os mortos. Deus que um dia voltará. Deus que um dia há de julgar os vivos e os mortos. E nós nos curvamos diante de Ti, Senhor, nessa noite, e declaramos que Tu és o Senhor também das nossas vidas. Assuma, Senhor, o controle de tudo que temos, somos, que Tu domines o nosso coração, que Tu domine os nossos afetos. Ó Deus, que tudo que nos diz respeito seja submetido à Tua vontade e ao Teu governo. Pai, que a Tua palavra possa penetrar no coração de cada um dos meus ouvintes, mas que o Teu Espírito possa levar na mente dos meus ouvintes, às suas mais profundas entranhas, a convicção do Teu poder e a convicção da urgência de respondermos à obra do Senhor. Faça isso, Senhor, nas nossas vidas, para a Tua própria glória. E assim que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso bondoso Pai, e as doces consolações do Teu Santo Espírito, seja com todo o povo de Deus, espalhado por toda a terra, não apenas hoje, mas até o dia de Cristo Jesus. Amém, amém e amém. Amém, irmãos. Um domingo para lá de abençoado a todos, uma semana cheia da graça de Deus. E até o próximo domingo, se Deus assim permitir. Eu acho que nós temos... Tá virando rotina quase? Eu te incomodar assim no final do culto? Não, pode falar. Hoje de manhã foi assim também? Então dá licença que eu preciso te incomodar novamente. Sim. Porque hoje nós não vamos ter cafezinho. Não é isso mesmo, Viviane? Não tem cafezinho hoje? Não tem cafezinho, pastor. Sinto muito. Nem café, nem chá. Essa semana eu estava ouvindo uma menina que prega... ela tem 12 anos e ela estava falando sobre o bom samaritano. Até compartilhei um pedacinho com Eudes hoje à tarde, porque ela estava falando da nossa falta de tempo para parar. O bom samaritano, ele estava, com certeza, ele tinha coisas para fazer, mas ele parou para auxiliar. E a gente quer dar uma paradinha também. Hoje a gente não vai se importar de sair daqui um pouquinho mais tarde, porque a gente também quer dar uma paradinha para... mais uma vez, agradecer a Deus pela sua vida. Nós vamos cantar parabéns. Nós vamos comer bolo. Mas eu queria, na verdade, antes da gente comer bolo, te convidar a dar essa parada. Dar essa parada para a vida do pastor Pedro. O que você sabe da vida dele? O que ele gosta de comer? Quanto tempo você gasta com ele? Porque ele gasta muito tempo dele com a gente. Normalmente a gente leva muito problema, mas raramente a gente leva coisas de prazer, né? Ele sabe que eu gosto de castanha caramelizada. Por quê? Ele leva para mim de vez em quando. Agora, eu descobri agora que ele gosta de, não é pitaia, articum. Tá vendo? Descobri ontem isso. O que você sabe sobre o nosso pastor? Quanto tempo você gasta orando ao Senhor pela vida dele?
Faz isso de vez em quando. Eu sei que às vezes você dá aquela passadinha na casa dele para dar um abraço, para falar, vem cá tomar um cafezinho com você. Eu sei que isso pode ser difícil. E essa menina de 12 anos falava exatamente isso. Ela falava, a minha vida é uma vida cheia de atividades. E eu só tenho 12 anos. Imagina a vida do bom samaritano. A nossa vida tem sido cheia de muitas atividades. A gente corre de um lado para o outro o tempo todo. Mas a gente está se esquecendo do essencial. A gente está se esquecendo de conhecer uns aos outros. Levar uma fruta que o pastor gosta é um privilégio. Porque, na verdade, o privilégio é saber qual é a fruta que o pastor gosta. Porque isso significa relacionamento. Então, eu te convido, na verdade, a ter relacionamento. É a se importar. É, de vez em quando, pegar o celular, fazer uma oração e mandar para ele. Pastor, acabei de orar pelo senhor. Estou orando pelo senhor. Pastor, eu peço a Deus que te sustente. Porque o pastor, ele é homem de carne e osso. Ele também tem dor. Ele também tem as suas dificuldades. E nós, pastor, somos muito gratos a Deus pela sua vida. A gente não podia deixar passar os 56 em branco. A culpa não é minha, é da Viviane. Mas a Viviane providenciou um bolo para a gente poder cantar os seus parabéns. Não briga com ela, já estou avisando. Não briga com ela. Mas todo mundo vai descer. Nós nem vamos cantar. Seria muito legal com o piano, mas a gente vai cantar lá embaixo. Nós vamos orar lá embaixo. Hoje está todo mundo proibido de sair por ali, tá, Juan? Porque todos vamos descer, cantar parabéns para o nosso pastor, orar pela vida do nosso pastor, celebrar com o nosso pastor, comendo um pedaço do bolo. Mas eu quero te convidar a fazer isso outros dias também. Aniversário, ok, a gente só faz uma vez por ano. Mas a gente não precisa de ser lembrado só uma vez por ano. A gente não precisa de receber cuidado, atenção, carinho, abraço só uma vez por ano. Para você seria insuficiente, para ele também é. Porque ele é pastor, mas ele também é gente. Então se importe, faça alguma coisa. Vamos ficar parado não. Essa menina encerra a oração, a pregação dela falando assim, quanto tempo você não para? E a gente está ficando sem parar mesmo, gente. A gente está ficando acelerado. Então, pensa sobre isso. Hoje, especificamente, eu quero que você pense com relação ao nosso pastor. Mas pensa sobre isso para a sua vida também. Ok? Então, como o senhor já orou encerrando o culto, eu estou declarando que o culto está encerrado. E a gente vai todo mundo descer para a gente cantar parabéns lá embaixo. Ok? Obrigada, viu, pastor? Porque eu... palavra...